e que, adentrando no texto mesmo, que vocês tiveram acesso, ficam patentes aí duas propriedades da ciência política, né? Uma é que ela tem muito a ver com a compreensão reflexiva sobre os fenômenos políticos, e a outra que em algumas interpretações e produções ela tem a ver como o próprio apoio à prática política, né? Ser uma ciência aplicada à melhoria da gestão política dos processos sociais, da gestão e da direção política dos processos, dos conflitos, das relações sociais, das mudanças sociais, né? Então, são exemplos aí essa dimensão teórico-prática da ciência política de analisar e atuar sobre os sistemas políticos, as organizações, os processos políticos e também para entender e analisar o comportamento político em algumas situações, né? Então, essas pesquisas de opinião pública que ficam muito ficam muito visíveis aí nesse período de pandemia, sobre se as pessoas são favoráveis a determinadas políticas, como o isolamento social, ou se eles acham que se deve flexibilizar, ou se deve fazer um lockdown, quais as impressões que as pessoas têm sobre essas políticas, atua muito nessa esfera da opinião pública, né, que é uma das especialidades, das expertises da ciência política. Por meio dessa metodologia de fazer pesquisa de opinião, elas conseguem fazer um termômetro de como é que as pessoas estão se posicionando sobre certas polêmicas, sobre certos temas polêmicos que aparecem aí no cotidiano. Há também pesquisas de opinião pública sobre temas controversos, como é o caso da legalização das drogas, de drogas ilícitas, né, que hoje são ilícitas, mas que poderiam ser legalizadas, como a maconha, a cocaína. Outro também um debate sobre o uso ou não de células-tronco para determinadas soluções de doenças, né? Tratamento científico das células-tronco, como fazer pesquisas de forma ética com as células-tronco. Enfim, essas posições, essas leituras sobre essas opiniões, sobre essas polêmicas, entram também ali no radar enquanto fenômenos de interesse da ciência política. Então, sistemas de governo, né? Houve uma pesquisa muito famosa nos anos 90, depois do fim da ditadura civil-militar, sobre qual seria o melhor modo de sistema de governo, né? Seria a monarquia, se seria a república, ou se seria o presidente. Aí também já aconteceu uma outra pesquisa sobre o presidencialismo, sobre o parlamentarismo. Então, esses plebiscitos e essas consultas que são feitas da opinião pública sobre essas preferências também são um exemplo que pode ser citado nessa direção. E aqui tem alguns exemplos de temas que são de interesse da ciência política: sistemas políticos, se é presidencialismo, semipresidencialismo, por exemplo, ou parlamentarismo, o Estado, partidos políticos, ideologias políticas, ideologia neoliberal, ideologia progressistas, de esquerda, de direita, economia de centro, conservadora, né? Economia política, que aí tem a ver com como é que os processos econômicos influenciam e afetam a política e vice-versa, análise de políticas públicas, que é também uma das frentes muito fortes de atuação da ciência política, o estudo da administração pública e do governo, das relações dos governos com a democracia, o processo eleitoral, o poder legislativo, o poder judiciário e assim sucessivamente. São temas que podem ser citados como temas de interesse. Tem aqui um quadro muito interessante que foi trazido lá no texto, né, que coloca a ciência política com duas ênfases, digamos assim, uma sociocêntrica e outra estadocêntrica, vamos pensar assim, né? E que, na verdade, uma vai complementando a outra. Quando a gente está falando do Estado, a gente está falando de poder e soberania sobre um território, né? Poder e soberania sobre um território, sobre o governo, e aí dentro do governo sobre a administração pública, né? Enquanto
manejo, esse método das formas de tomada de decisão e de implementação dessas decisões. Ainda no Estado, essa natureza do Estado, os princípios e a divisão de poderes, de pesos e contrapesos, e abaixo dessa dimensão as referências e as permissões para a existência de partidos e ideologias políticas. A partir da tríade de governo e administração pública aparecem as formas de governo, e onde a gente chega nas formas autoritárias ou democráticas, né? E dentro das formas autoritárias e democráticas há uma série de digressões. Democracia direta, democracia representativa. Direta seria, por exemplo, um modelo em que não haveria mediações entre as decisões das pessoas e as decisões dos governantes. Um sistema que utilizaria muito de plebiscitos para tomada de decisão política, por exemplo, seria uma democracia direta. A representativa já precisa eleger representantes que estariam concentrados no poder, como é o caso do poder legislativo, que fariam esse filtro e fariam esse debate e essas tomadas de decisão, como é o caso, por exemplo, do que acontece na democracia brasileira. Mas é sempre bom destacar nessas características, nessas tipologias, é que elas funcionam mais ou menos com tipos que são utilizados para análise, mas que não são tipos que são encontrados puramente nas experiências, né? Em algumas situações, algumas decisões se aproximam mais de uma democracia direta, em outras mais uma democracia representativa, mas justamente operacionalizar esses conceitos para compreender os fenômenos políticos. Esse quadro é um quadro conceitual explicativo para dar mais clareza de como se relacionam essas esferas do Estado e sociedade. E finalmente a gente chega aí nesse elo aí com a sociedade, que são as políticas públicas, que é onde atuam para resolver ou para até criar novos problemas para a sociedade, né? Administrar esses problemas públicos por meio de políticas públicas, que algumas vezes elas têm alguma setorialidade, no caso de políticas de saúde, políticas de direitos humanos, políticas de segurança pública, e também podem ser intersetoriais, perpassando diferentes áreas, né? Educação, saúde e segurança pública, por exemplo, pode ter uma linha de força aí em que a educação funciona como uma forma de prevenção para a saúde, ou para a prevenção também da violência. Então se demandam políticas intersetoriais para atuar e conectar essas diferentes áreas, né, de atuação do Estado, das políticas públicas. Então, esse o elo do Estado com a sociedade é exatamente essa parte das políticas públicas. Obviamente, tem uma compreensão dessas políticas muito mais coladas a uma estrutura de top-down, do Estado para baixo, né, da decisão do Estado para baixo, quanto o contrário, da participação da sociedade para cima, numa perspectiva mais horizontal, né, de diálogo direto com a sociedade para a elaboração, implementação e avaliação dessas políticas públicas. O texto também traz uma coisa muito interessante, que é a questão das dimensões da ciência política, né? E a gente vê isso na ciência política, entre uma dimensão que ela é meramente descritiva e outra que ela é normativa. Porque o que significam, né, essas características? Vamos supor que eu diga assim, olha, os Estados Unidos é uma democracia, ou o Brasil é uma democracia. Mas se você for comparar o modo como se desenvolvem a questão, por exemplo, do próprio sufrágio das eleições, você vai ver que é muito diferente, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma eleição indireta. Então as pessoas votam e os delegados de cada estado votam, e esses votos eles acabam criando uma distribuição que vai ser decisiva. Nem sempre quem tem um maior número de votos se elege nos Estados Unidos. No entanto, ele é um país considerado democrático. No Brasil não, né? No Brasil não tem esse voto com esse peso distrital em termos de uma representação indireta, né? Os votos eles são contabilizados um a um. Um voto faz diferença para eleger ou não o candidato num pleito eleitoral. Então, uma coisa é a gente fazer o uso dessa categoria democracia para descrever o estado de coisas, o processo eleitoral norte-americano e o processo eleitoral brasileiro. Eu apenas descrevo. Agora,
se eu vou e digo como é que os Estados Unidos deveriam ser, ou como a democracia brasileira deveria ser, ou como ou o sistema de governo na Venezuela, ou na Rússia, ou na China, ou na Itália deveriam ser, eu estou utilizando essa perspectiva normativa, ética, né? Então, geralmente a ciência política tem essas duas dimensões. Uma que ela é descritiva, que ela descreve o fenômeno político, como é que ele realmente de fato acontece, e a outra que é como é que deveria ser, se a gente fosse considerar, por exemplo, os valores democráticos, as normas democráticas, como é que esses processos eleitorais norte-americanos, brasileiros, russos, chinês e assim por diante poderiam ser aperfeiçoados e melhorados. Então, essa aproximação entre essas duas dimensões que fazem a ciência política ter esse forte caráter normativo e descritivo. E o autor traz muito fortemente essas dimensões, né, da ciência política. A primeira que ele chama a atenção é a dimensão teórica, que é aquela que busca definir conceitualmente os fenômenos. O que é o poder, o que é a democracia, o que é uma eleição. Essa é a definição conceitual desses processos, né? E a segunda dimensão que ele traz é a dimensão normativa ou ética, que é qual a melhor forma de exercer o poder, qual a melhor forma de se ter uma democracia, qual a melhor forma de se ter um governo, qual a melhor forma de se criar um poder judiciário, um poder legislativo, como é que a melhor forma do poder legislativo atuar, qual a melhor forma do poder judiciário atuar. Então percebe, essas dimensões éticas, elas vão sempre ter a perspectiva de dizer normativamente como é que as coisas deveriam ser. E por fim, essas duas dimensões elas se conjugam numa terceira, que é justamente essa interpretação de como é de fato que essas relações se conjugam na sociedade e se implicam nas decisões e nas instituições políticas. Quem exerce o poder, como exerce o poder, quando exerce o poder, e de que modo esse exercício do poder é transformado por essas diferentes dinâmicas entre a teoria e a norma, né? A teoria e a dimensão teórica e a dimensão normativa, a dimensão descritiva e a dimensão de ética, né? De dizer como é que as coisas deveriam ser ou dizer como as coisas de fato acontecem. E que tem uma pequena árvore genealógica, digamos assim, das raízes do pensamento da ciência política. Não vou adentrar muito aqui nesse mapa, mas muitos de vocês já devem ter visto isso na filosofia, no ensino médio, né? Então eu trouxe aqui 3 pontos aí que influenciaram muito decisivamente o pensamento político o pensamento da ciência política no mundo contemporâneo, que foi a análise do realismo político do Maquiavel. Ficou muito marcado essa transição, né? Porque até então toda a discussão sobre a política antes do Maquiavel era de como as coisas deveriam ser, o que era uma democracia do ponto de vista ideal, muito preso a essa dimensão normativa. E o Maquiavel foi lá nas vísceras mesmo do poder, de como é que acontecia a administração, os conflitos, as decisões, as guerras nos principados e como é que isso influenciavam os governos, né? Os conflitos, os recursos, né? Que esses governantes tinham, como é que eles se relacionavam com seus súditos. Então ele foi lá mostrar as vísceras do poder mesmo, como é que eles aconteciam, e esse relato do Maquiavel é considerado um marco como o surgimento da ciência política, que ele vai mesmo adentrar lá os bastidores mesmo de como é que o poder de fato, o poder, o Estado, o governo se opera no nível concreto, no nível histórico. E uma outra força aí que aparece também muito fortemente ligada aos pilares da ciência política são as teorias do contratualismo, né, que foram teorias que tentaram explicar quais seriam os fundamentos racionais do surgimento do Estado. E aí autores como Hobbes, Locke e Rousseau, a partir de pontos de vista diferentes, né, sobre concepções de valores humanos diferentes, eles vão justificar, né? O Locke diz que tem a ver com a defesa das liberdades dos indivíduos. O Hobbes diz que tem a ver com a necessidade de repressão
da maldade, por exemplo, dos seres humanos. E o Rousseau diz que, entre outras coisas, tem a ver com as formas de atenuar a desigualdade entre os seres humanos e acreditando nessa, vamos dizer assim, nessa virtude humana de procurar a melhoria das decisões por meio dessa instituição que é o Estado. Então essas teorias elas têm muito a ver com isso porque eles fabricaram interpretações filosóficas sobre as razões de ser da existência de um Estado, né, e de um governo também. E também houve uma forte influência da sociologia e das influências que a sociologia recebeu, né? Eu destaquei aqui o evolucionismo, que a gente já viu, o positivismo também, que a gente já viu, e o funcionalismo também, que a gente já viu de alguma maneira aí nas aulas anteriores. E aí a gente chega à atividade, né, dessa semana. Vocês vão observar lá no SIGA que foram listados uma série de temáticas, perguntas bem temáticas, bem instigantes. E aí vocês vão escrever, como a gente já tem se habituado, uma publicação no fórum, uma elaboração de um texto, uma publicação no fórum, uma dissertação fundamentada nas leituras, né, que a gente já realizou até aqui. Eu destaquei aqui algumas perguntas aqui em termos de ilustração. Em sua opinião, por que algumas pessoas dizem que política não se discute ou que detesta política ou ainda se dizem até apolíticas? Como essas representações podem ser entendidas a partir de um olhar abrangente sobre o fenômeno político e as relações sociais? Esse é um tipo, né? Uma segunda perspectiva. Destaque dois assuntos cotidianos e lance sobre ele um olhar fundamentado na ciência política, ou seja, como um cientista político discutiria esta questão. A gente poderia, por exemplo, pegar a pandemia e fazer um recorte aqui na nossa cidade e tentar fazer uma avaliação. Poderia pegar as eleições e fazer também essa análise. Ou poderia pegar a construção de uma política pública como foi a Universidade Federal do Cariri. Ou o parque, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, o parque Timbaúbas, que é um parque de preservação ambiental. Poderia pegar essa política e fazer uma análise à luz da ciência política. A revitalização lá do canal da encosta do Seminário, no Crato. Poderia pegar e fazer uma análise a partir da ciência política. Então, isso eu quero que vocês rachem aí a cuca como tem sido aí as atividades que a gente tem feito. Espero que vocês tenham tido uma aula produtiva. Vocês vão perceber que tem alguns cortes na edição, mas é porque durante a gravação aqui o vizinho estava utilizando a furadeira. Acontece. Coisas do home office. Pois até já, até logo mais. A gente se vê na continuidade aí do período letivo especial. Abraço.